A Ucrânia atravessou 1.300 quilômetros de território inimigo e destruiu com precisão cirúrgica uma das fábricas militares mais estratégicas da Rússia. Essa explosão não foi apenas um ataque, foi um aviso. Um sinal de que nada, absolutamente nada, está seguro no território de Putin. Mas o que estava sendo fabricado lá dentro? E por que a destruição dessa planta pode mudar o rumo da guerra? Prepare-se. O que você vai ver neste vídeo revela como a Ucrânia está desmontando o arsenal russo, peça por peça. Imagine acordar com o som ensurdecedor de uma explosão. Você corre até a janela, olha para o horizonte e vê fumaça negra subindo de uma fábrica militar altamente protegida. Sirenes ecoam pela cidade. Alarmes de carro disparam. No céu, traços de fogo cortam o ar enquanto drones percorrem os últimos metros antes do impacto. É isso que um grupo de moradores russos presenciou em Izhevsk, a mais de 1.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. E não foi um acidente, foi uma mensagem. E ela veio direto do coração do inimigo. A instalação atingida foi a fábrica de mísseis Kupol, uma peça-chave do arsenal russo. Uma estrutura blindada, protegida, remota, que agora simplesmente arde em chamas. Um vídeo gravado por uma moradora mostra o exato momento da explosão. O chão treme. Pessoas gritam. O cenário é de guerra, mas o que choca não é apenas o ataque em si. É onde ele aconteceu, porque esse não é um local próximo à linha de frente. Este é o interior profundo da Rússia. A Kupol ficava localizada em Izhevsk, na República da Udmurtia, a cerca de 1.300 quilômetros de distância da Ucrânia. Era uma zona considerada completamente fora de alcance, um lugar seguro. E essa palavra, seguro, foi completamente destruída pelo ataque da inteligência ucraniana. SBU, o Serviço de Segurança da Ucrânia, foi quem coordenou tudo. 2 drones com precisão cirúrgica atingiram a planta industrial que produz alguns dos sistemas mais cruciais da defesa aérea russa. Os mísseis Tor-M1, os sistemas OSA e os drones Arpia. Armas usadas diariamente para bombardear cidades ucranianas e tentar conter avanços do exército inimigo. Em questão de minutos, incêndios tomaram os galpões de armazenamento, as áreas de produção foram destruídas e o orgulho industrial da Rússia virou escombros fumegantes. Mas por que isso é tão importante? Porque não se trata apenas de uma explosão. Esse ataque representa algo inédito. A Ucrânia atravessando todo o território russo e atingindo com sucesso um alvo militar de alta prioridade, bem no coração da Federação Russa. É uma mudança completa na dinâmica da guerra. Até aqui, muitos ataques ucranianos estavam concentrados em regiões fronteiriças, como Belgorod, ou em alvos logísticos mais acessíveis. Mas agora, com o ataque a Kupol, a Ucrânia mostrou que não há mais linha segura. Se uma fábrica localizada tão longe da zona de combate pode ser atingida, o que mais está vulnerável? Silos nucleares, centros de comando, a infraestrutura energética de Moscou? Esse ataque destrói a narrativa que o Kremlin vinha tentando sustentar, a de que a guerra está controlada, distante e sob medida. Para milhões de russos, a guerra agora é palpável. Ela está no quintal, ela está batendo à porta. E isso é um golpe não só militar, mas psicológico. A resposta do governo russo foi hesitante. O governador regional Alexander Brechalov confirmou o ataque pelo Telegram, chamando os drones ucranianos de terroristas do regime de Kiev e lamentando a morte de 3 civis. Mas foi só isso. Nenhuma menção clara à dimensão real dos danos. Nenhuma explicação sobre como uma das principais fábricas de mísseis do país foi destruída, mesmo sob vigilância constante. Enquanto isso, Putin se vê diante de um dilema. Admitir a gravidade do ataque seria mostrar fraqueza. Fingir que nada aconteceu é impossível, já que vídeos, fotos e testemunhos estão se espalhando pelo mundo. A verdade é que o ataque a Kupol foi um golpe profundo, não apenas contra o equipamento militar russo,
mas contra a própria imagem de invulnerabilidade que o Kremlin tenta projetar. E o mais assustador, essa não foi a primeira vez que a Ucrânia tentou atingir Kupol. A primeira tentativa foi em novembro do ano passado, sem sucesso. Mas agora, com novas tecnologias, inteligência refinada e drones de longo alcance, eles conseguiram. A pergunta que fica é: qual será o próximo alvo? E mais do que isso, a Rússia está realmente preparada para se defender dentro de seu próprio território? O que parecia impossível há meses agora é realidade. Mas o que essa fábrica realmente produzia? E por que sua destruição pode desmoronar a ofensiva de verão planejada por Putin? É isso que vou te explicar nos próximos minutos deste vídeo. Não saia daí. Agora que você viu as chamas engolindo a fábrica Kupol, é hora de entender o que, de fato, foi destruído ali. Ou melhor, o que deixou de ser fabricado. Porque o que a Ucrânia atingiu não foi apenas um conjunto de paredes industriais. Foi o coração da linha de produção dos principais sistemas de defesa aérea da Rússia. E sem eles, Putin acaba de perder sua principal blindagem contra drones, mísseis e, principalmente, o avanço ucraniano. Vamos começar pelo mais temido deles, o Thor M1. Na classificação da OTAN, ele é conhecido como SA-15 Gauntlet, uma verdadeira luva de ferro contra ameaças aéreas. Trata-se de um sistema de míssil terra-ar extremamente móvel, projetado para proteger tropas, bases e infraestruturas estratégicas de ataques inimigos. Imagine uma fortaleza sobre rodas. O Thor M1 é instalado em veículos blindados 9A330, com capacidade para percorrer até 500 quilômetros com uma tripulação de apenas 4 pessoas. Na parte superior da torre, um radar de aquisição capta ameaças aéreas em um raio de até 25 quilômetros. No centro, ficam armazenados até 8 mísseis prontos para disparo vertical. E não estamos falando de qualquer míssil. O 9M330, por exemplo, pode atingir uma velocidade de Mach 2,8, rápido o suficiente para perseguir jatos modernos, com uma ogiva explosiva de 15 quilos. Ele é lançado por uma catapulta e depois impulsionado por motores de combustível sólido, indo direto ao alvo. Um verdadeiro caçador de drones e mísseis. Esse sistema tem sido o escudo da Rússia contra os ataques da Ucrânia. O problema? Só havia cerca de 120 unidades Thor M1 em todo o arsenal russo. E agora, com a destruição da fábrica Kupol, não há mais como repô-los com facilidade. A Ucrânia já destruiu vários deles em campo, inclusive um abatido em novembro. O que significa que a cada perda, a Rússia enfraquece e não há reposição à vista. Mas o Thor M1 não atua sozinho. Outro sistema produzido na Kupol é o temido OSA, conhecido pela OTAN como SA-8 Gecko. Também montado sobre veículo blindado, o OSA carrega 6 mísseis no teto. Seu alcance padrão é de cerca de 8 km, mas versões modernizadas como o 9M33M2 OSA-A podem atingir até 10 km a velocidades superiores a Mach 3. O diferencial do OSA? Ele é anfíbio. Graças ao veículo BASE-5937, ele pode atravessar rios e áreas alagadas com facilidade, sendo ideal para terrenos complexos como os encontrados na Ucrânia. Com motor de 300 cavalos e jatos de água na parte traseira, ele se desloca em praticamente qualquer ambiente. Isso faz do OSA um complemento perfeito ao Thor. Enquanto um cobre áreas amplas com agilidade, o outro pode entrar em terrenos difíceis e manter a proteção. A Rússia possuía cerca de 390 unidades do OSA em 2024. Agora, com Kupol fora do mapa, esse número não irá mais crescer. E não para por aí. O terceiro filho da Kupol é mais recente, mas igualmente perigoso. O drone kamikaze Harpia, ou Garpia A1, como é chamado oficialmente. Menor, silencioso e mortal, esse drone tem sido usado em ataques contra alvos civis e militares ucranianos desde 2024. Ele é parte da nova geração de armamentos russos,
que busca copiar o modelo dos drones iranianos Shahed, mas com fabricação nacional, ou quase nacional. A Harpia depende de componentes importados da China, principalmente o motor e os sistemas de navegação. Pequim, claro, nega envolvimento, mas relatórios da Reuters revelaram em setembro que a colaboração é real, ainda que informal. Por isso o Kremlin mantém as especificações do drone em total segredo. Revelar mais dados seria admitir que a Rússia só consegue manter seu programa de drones graças à tecnologia chinesa. Mas agora esse programa também está em risco. A destruição da fábrica Kupol afetou diretamente a linha de produção da Harpia. Não se trata de drones prontos sendo destruídos, e sim da infraestrutura necessária para construí-los. A Rússia perdeu o motor, a engrenagem, o fluxo. E isso pode ser muito mais fatal do que perder um drone no campo de batalha. A grande virada desse ataque não está apenas no fogo, nas explosões ou nos vídeos que viralizaram. Está no silêncio que se seguirá, no vazio das prateleiras, nas peças que não chegam, nos mísseis que não serão mais montados, nos drones que não decolarão. O que a Ucrânia fez foi matar a linha de produção e, com isso, começou a estrangular o que resta do poder aéreo russo. Mas os efeitos desse ataque não terminam aí. Pelo contrário, o impacto mais profundo está no Kremlin, porque enquanto os estoques de mísseis derretem e as fábricas queimam, os radicais pró-guerra começam a pressionar Putin. A guerra está virando fumaça e a tensão está prestes a explodir de dentro para fora. Agora você vai entender como esse ataque está abalando o círculo de poder de Putin. E por que muitos dentro do Kremlin querem transformar essa guerra em algo muito mais sombrio. Enquanto os drones ucranianos atingem instalações militares no interior da Rússia, o verdadeiro incêndio pode estar começando dentro do próprio Kremlin. Não é exagero dizer que Putin está sendo cercado, não pelos inimigos externos, mas por seus aliados mais radicais que agora exigem o que ele mais teme: a declaração oficial de guerra total contra a Ucrânia. O ataque à fábrica Kupol foi só mais um gatilho, mas a faísca já vinha acesa desde a chamada Operação Teia de Aranha, em que a Ucrânia lançou drones sobre 4 aeródromos russos em solo nacional, destruindo cerca de 1/3 da frota de bombardeiros estratégicos do país. Aquilo foi um golpe humilhante. Agora, com Kupol em ruínas, os nacionalistas mais extremos do Kremlin perderam a paciência. Eles querem uma escalada, eles querem vingança, e o mais preocupante, eles querem o fim da operação especial e o início de uma guerra total, custe o que custar. Mas espere, a Rússia já não está em guerra, oficialmente não. Desde fevereiro de 2022, Putin evita usar a palavra guerra. Ele insiste em chamar o conflito de Operação Militar Especial, uma manobra retórica para manter a população russa apática, distante, distraída. Essa linguagem permitiu que o Kremlin mobilizasse soldados de forma limitada, evitasse medidas de economia de guerra e, principalmente, não precisasse enfrentar o caos político que uma mobilização em larga escala inevitavelmente traria. Só que essa narrativa está ruindo. O Kyiv Independent revelou que membros do círculo mais linha dura do Kremlin estão pressionando Putin a declarar guerra formal, permitindo a convocação massiva de reservistas, o uso de armamento mais pesado e, se necessário, até a aplicação de armas nucleares táticas em território ucraniano. É o plano da ala mais radical. Mas Putin resiste. Segundo um assessor citado pelo mesmo jornal, o presidente ainda acredita que declarar guerra oficial seria um erro grave. Só que há uma segunda razão, muito mais perigosa, para essa hesitação. De acordo com Carolina Hird, do Instituto para o Estudo da Guerra, evitar a palavra guerra é uma tática de sobrevivência política. Ela explica que Putin construiu uma estratégia de autoproteção ao isolar os efeitos diretos da guerra do cotidiano da população russa. Enquanto o povo não sente a guerra de forma direta, ele consegue manter o controle. Porém, estamos vendo algo de diferente na Rússia. Ataques em profundidade, como os da Kupol,
estão destruindo o muro psicológico que separava a Rússia do campo de batalha. A população, antes anestesiada, começa a perceber que algo está errado, que a Rússia não está vencendo. E se o líder de uma potência nuclear começa a perder apoio interno, o que ele pode fazer para recuperar o controle? Com o Kremlin cada vez mais pressionado, restava ao presidente russo uma jogada ousada: lançar uma ofensiva militar de verão que, na teoria, poderia virar o jogo. Uma operação massiva, desenhada para recuperar territórios, restaurar a moral das tropas e enviar um recado ao mundo de que a Rússia ainda estava no controle. Segundo a CNN, a estratégia russa para o verão de 2025 foca em 2 pontos: os oblasts de Sumy e Donetsk. No norte, cerca de 50 mil soldados foram reunidos com o objetivo de criar uma zona de contenção na fronteira, impedindo novos ataques ucranianos em solo russo, como a contra-invasão de Kursk que aconteceu em 2024. Já no leste, 110 mil homens foram concentrados na cidade estratégica de Pokrovsk, onde já se registram mais de 50 confrontos diários. O número de tropas na região aumentou drasticamente desde dezembro, quando havia apenas 70 mil militares russos posicionados ali. Tudo indica que Putin está apostando tudo nessa ofensiva. Mas há um problema. Não basta reunir milhares de soldados se você não tiver os meios para protegê-los ou apoiá-los no campo de batalha. E é aqui que o ataque à fábrica Kupol, aparentemente isolado, revela seu peso estratégico real. A Ucrânia sabia exatamente o que estava fazendo. Kupol não era apenas um alvo simbólico, era o centro de produção de 2 pilares da defesa russa: os sistemas Tor M1 e OSA, responsáveis por proteger tropas e bases contra ataques aéreos e de drones. Sem eles, as forças de Putin ficam vulneráveis. Sem cobertura antiaérea eficaz, uma ofensiva massiva se transforma em um alvo fácil. E a fragilidade já começa a aparecer. Segundo a United 24 Media, a Rússia teve que retirar sistemas de defesa S-300 e S-400 do Extremo Oriente para remanejá-los para zonas de combate mais urgentes. No lugar, instalou réplicas falsas, tentando enganar satélites e drones. Uma medida desesperada que mostra o quanto o arsenal russo está esticado até o limite. Sem Kupol, a produção de drones Harpia está comprometida. Sem reposição de Tor M1 e OSA, as perdas em campo se tornam permanentes. O que restou está sendo realocado de um canto a outro da Rússia, como um cobertor curto que não cobre o corpo inteiro. Esse é o ponto crítico. Putin precisa proteger seus soldados, mas não tem como. Precisa atacar com força aérea, mas perde drones mais rápido do que consegue fabricar. Precisa defender território recém-conquistado, mas já está recuando. E enquanto isso acontece, a Ucrânia começa a abrir corredores aéreos seguros. Zonas antes cobertas por radar e mísseis, agora deixadas expostas. São brechas que podem ser exploradas para atingir depósitos de munição, linhas de suprimento e centros logísticos. A ofensiva de Putin, tão cuidadosamente montada, pode ser sabotada antes mesmo de começar. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos capítulos dessa guerra cada vez mais imprevisível. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores dessa guerra que pode mudar o rumo da geopolítica mundial. Até a próxima!